galera, aqui é o Léo, hoje eu tô com a Carol. Oi gente! E hoje a gente vai falar pra vocês sobre 5 coisas que a gente não gosta aqui na Nova Zelândia. A lista está ranqueada dos menos importantes pro mais importante no final. Ok? Então vamos lá. O quinto item dessa lista é sobre fazer amizade e criar intimidade com as pessoas daqui, né? Com os kiwis em si. Exemplo, eu toco instrumentos, eu toco guitarra e tal. Quando eu estava no Brasil, cheguei num lugar completamente novo, ou numa empresa nova, e a pessoa descobre que eu toco guitarra, e a pessoa também toca um outro instrumento, ela já vem, já começamos a trocar ideia, não, final de semana vamos se reunir, vamos fazer um som. E vai lá e faz o som, entendeu? Aqui, isso é muito, muito difícil de acontecer. Na empresa que eu trabalho tem gente que toca, de vez em quando a gente conversa sobre isso, né, sobre música e tal, mas sabe, não rola aquele, vamos se reunir, vamos fazer a mesma coisa para um churrasco, para esse tipo de coisa. Eu acho que para você criar intimidade o suficiente para que alguém te chame né, para casa dele ou para fazer algo contigo, sabe, vai levar um tempo. Agora que isso começou a acontecer comigo, então depois de 10 meses na Nova Zelândia, então isso é bem diferente aqui. E aí você, né, acaba a questão dos brasileiros, né? A gente está bem acostumado a ouvir as pessoas falarem, quando eu morar no exterior, eu não vou ficar em contato com brasileiro, porque eu quero, sei lá, por causa do inglês, enfim, que seja. Isso é inevitável, você vai ficar em contato com brasileiros, os nossos amigos são os brasileiros e é muito importante, é o que nos faz sentir mais perto de casa e nos ajuda, porque a gente tem amigos brasileiros que já estão aqui há mais tempo, então coisas que a gente teve dificuldade, quando a gente chegou, mesmo sem nos conhecer muito, nos ajudaram prontamente e isso foi muito importante, é muito importante mesmo, e fora que é com quem você vai se sentir melhor, com quem você vai ser quem você é, sem ficar com medo de, será que isso tá certo, se na cultura dele vai entender de outra forma, enfim, ter amigo brasileiro é super legal e nos faz muito bem aqui na Nova Zelândia. O quarto item da nossa lista é o vento. Todo mundo acho que já pesquisou sobre a Nova Zelândia, especificamente sobre o Wellington, porque eu acredito que seja onde é a maior, viu que venta muito. Gente, venta muito mesmo, assim, venta de dias que o vento está muito forte, os prédios balançarem. A gente tem vários amigos que moram em prédio e tal, e todos eles da mesma forma. Pra você sair na rua é bem difícil, arrumar o cabelo mesmo, nem fala, não dá. E às vezes, assim, aqui as estações são bem definidas, só que o verão foi, eu acho que o que menos a gente sentiu, assim, porque... todo mundo fala que esse verão foi o pior verão da Nova Zelândia, de Wellington, né? Não Nova Zelândia, de Wellington, porque a gente teve em cidade vizinha, que foi inclusive um dos últimos vídeos do canal, e tava calor, tava maravilhoso lá. Então, assim, o que acontece, às vezes tá um clima gostoso, mas você sai na rua, o vento é muito gelado. E é uma coisa que pra mim, eu acho que pro Léo também, assim, é bem chato, assim, é uma coisa que a gente não gosta. Uma ressalva nessa semana que a gente vai soltar esse vídeo. Parece que só porque a gente fez essa lista, tá dando uma semana aí sem vento. Com muito calor. Com muito calor. Bem bom o clima. Então essa semana aconteceu de ser diferente. Então, só essa ressalva aí. O terceiro item da nossa lista é sobre casas velhas. Quando eu falo casas velhas, eu não estou falando casas antigas, né, que são bonitas e tal. Não, estou falando de casa velha mesmo, mal cuidada, mal pintada, com coisa quebrada, esse tipo de coisa. Quando a gente começou a procurar casa para alugar aqui, a gente visitou uma média de 20 casas. Dessas 20 que nós visitamos, somente 3 eram casas um pouco mais novas ou mais conservadas. Né? Reformadas por dentro, antigos até os lugares, mas reformadas por dentro, né? E uma foi a que a gente alugou, obviamente. Mas assim, é diferente de Amsterdã, que todas as construções são antigas e tal, mas aí tu entra dentro dos apartamentos, tu vai ver que é tudo reformado, uma cozinha maravilhosa e tal, esse tipo de coisa. Não. De todas as que a gente visitou, assim, tinha casas que a gente olhava e falava, sério que estão tentando alugar essa casa? Não podiam pelo menos pintar para alugar? Ou limpar as paredes, porque às vezes a cozinha estava suja de gordura, enfim. O segundo item da nossa lista é com relação à distância da Nova Zelândia para o Brasil. Nós sabíamos, obviamente, que a Nova Zelândia é longe do Brasil, é longe de qualquer lugar do mundo, né? Mas, a não ser da Austrália. A não ser da Austrália, das Ilhas Fiji, essas coisas que são aqui perto. Mas como que isso nos afeta no dia a dia? Depois de 10 meses morando aqui, a gente
começa a querer visitar o Brasil e começa a pensar, quem será que alguém vai conseguir visitar a gente aqui, esse tipo de coisa. E pela distância, faz com que a passagem para cá, do Brasil para cá e daqui para o Brasil sejam muito caras e que a viagem seja extremamente cansativa. Exemplo, se eu e a Carol quisermos, vamos supor, um casal qualquer quiser comprar uma passagem numa tarifa promocional, então vamos supor que você está ali em novembro, ou sei lá, em setembro, e você quer comprar uma passagem para março ou maio, março até maio do ano que vem, que é onde você vai pegar a promoção, prepara para gastar $3.500 holandeses o casal. E isso é bem caro. Do Brasil para cá, então, nem se fala, que é muito mais caro. Tá? A gente comprou na época, só de vinda para Nova Zelândia, para mim, para Carol e para Larinha, que ainda não pagava quase nada na época, porque ela tinha 1 ano e pouquinho, a gente gastou R$9.000 porque a gente encontrou promoção. Então, assim, é extremamente caro e no mínimo 30 horas para chegar aqui. O que torna também mais difícil se acontecer qualquer emergência no Brasil, você vai chegar 30 horas depois, no mínimo, né? Então, o que torna, lógico, como o Léo falou, se você comprar a passagem com antecedência, você consegue esse preço promocional. Mas se você precisar para uma emergência, é lógico que vai ficar muito mais caro. Pode passar de $5.000 e ir até muito mais, né? Então, isso é um ponto chato, né? Que torna difícil as pessoas nos visitarem e a gente visitar as pessoas e ir até o Brasil também, né? Com mais frequência. Então esse é um ponto bem chato pra gente, assim, com essa relação da distância. E o primeiro item, e sem dúvida o mais importante pra gente, de que a gente menos gosta aqui na Nova Zelândia, é a questão dos terremotos. A gente sabia que tinha possibilidade de ter terremoto na Nova Zelândia antes porque a gente fez uma pesquisa antes de se mudar pra cá, obviamente, mas desde que a gente se mudou, a gente pegou alguns terremotos aí, alguns fraquinhos e tal, de 3 ou 4 na escala, né? Mas alguns amigos falaram pra gente de um aplicativo que o nome é Geonet, onde você pode acompanhar se der qualquer terremoto aqui na Nova Zelândia, em qualquer lugar, você recebe a notificação e tal. Então, desde que a gente chegou, esse aplicativo, pelo menos assim, uma vez a cada 2 semanas, chegava alguma coisa, sabe? Uma notificaçãozinha, terremoto perto de não sei aonde, 3.0 na escala. Quase não sentia. Quando a gente sentia, era algo bem fraquinho, tipo de 1 segundo, 2 segundos. A gente só percebia porque, sei lá, a porta tremeu. E aí você ouve um barulho, aí você toca, isso aí foi um terremoto, sabe? E aí daqui a pouco chegava a notificação no aplicativo. Então, tranquilo, isso nem nos preocupava, a gente já estava até acostumado com isso, né? Entendeu? Com a ideia de que tem esses terremotos fraquinhos. Até que, ali, se eu não me engano, foi dia 14 de novembro de 2016, deu um terremoto muito forte, que foi um dos mais fortes também da história de Wellington. Foi um 7.8 na escala. E assim, foram 30 segundos de terremoto. E parece que foi uma eternidade, assim, sabe? A sensação, sem exagero, parece que é que a gente ia morrer, porque parece que o prédio ia desabar. Eu não estou exagerando mesmo quando eu falo isso, assim, barulho ensurdecedor. Começou bem devagarzinho, a gente estava acordado, a Carol estava sentada no chão, eu estava sentado na cama com a Lara, e foi meia-noite por aí. E aí começou a tremer um pouco, eu até achei que fosse a Lara mexendo na cama, que é uma coisa que a gente não está acostumado ainda. Depois eu vi a Lara estava parada, a Carol também estava parada e começou a ficar mais forte. Barulho ensurdecedor. Treme muito, né? Como o Léo falou, um barulho gigantesco. E aí depois a gente fica sem saber, porque é algo que a gente não está acostumado. Então a gente fica sem saber o que fazer. E depois que passou, assim, a gente teve... passou, mas não passou, né? Porque depois do terremoto grande vem os outros terremotos, eles chamam de aftershock, né? Que percorreu durante todo aquele mês. Então, assim, durante todo aquele mês, a semana mesmo do terremoto, foram terremotos bem fortes. A gente sentia, lógico, não grande como aquele que deu no domingo, né? Mas que aí, querendo ou não, tu não consegue passar aquela sensação de medo, né? Fica toda hora. Então fica meio apavorante. E até hoje a gente ainda sente alguns terremotos. Eles vão ficando bem mais espaçados, mas é algo que nos assusta, né? Então a gente não estava preparado, nunca ninguém tá para esse tipo de coisa. Depois do terremoto tem sempre um alerta de tsunami, né? Então é legal você morar, quando vir para Nova Zelândia, morar em um lugar alto, tentar não pegar prédio, né?
Tentar morar em casas que eu acredito que a pessoa que sentiu o terremoto em uma casa, lógico que foi muito forte, mas foi menos forte do que foi, por exemplo, pra gente, né, que mora em apartamento. Isso pra gente que mora num prédio de 4 andares só e a gente mora no segundo andar. Mas o Matheus, por exemplo, aquele meu amigo que gravou o vídeo aqui comigo, ele mora num prédio, se eu não me engano, tem mais de 12 andares e ele mora no 5º. E assim, ele sentiu demais. Aqui no nosso prédio não quebrou nada, a nossa casa mesmo não caiu nenhum quadro da parede. Mas na casa dele, que rachou parede, quebrou a escada. Foi evacuado, né? O prédio foi evacuado. Vários prédios foram evacuados, na verdade. Vários amigos nossos, né, que moram em outros prédios aqui, tiveram que sair e ficar fora durante o tempo. O prédio em que eu trabalho, a primeira semana, acho que foi 3 dias que a gente não pôde voltar para lá, até que, né, teve prédio aqui da Courtney Place, que é a rua principal, o estacionamento do cinema está sendo demolido até hoje, porque por causa dos danos do terremoto, teve uns 2 prédios aqui que caíram, que não caíram, mas não na hora, mas tiveram que ser demolidos, né, depois e tal. Então realmente foi bem grande, não é algo que ninguém está preparado, eu acho, né, para sentir. E acho que é bem importante pesquisar sobre antes para ver se você está preparado para isso. É algo que assusta bastante, né? Então esse é o nosso maior item e essa é a nossa lista. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixa seu like aí no vídeo se você gostou. Deixa seu comentário. Se não gostou também, deixa seu dislike, mas eu explico o que tem que melhorar. Que a gente vai estar sempre tentando melhorar os vídeos aí. Beleza? Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.